O Ben Johnson entrou em cena. E largaram. Ben Johnson, Gaulius ficando para trás. Ben Johnson disparado na frente. E Ben Johnson é o vencedor da prova. Em 1988, o canadense quebrou o recorde mundial dos 100 metros rasos e conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Seul. Um exame de urina revelou o segredo do atleta. Ben Johnson conseguiu duas coisas. Primeira, a cassação de sua medalha devido ao uso de esteroides anabolizantes. Segunda, correu os 100 metros com um tempo mais rápido que já havia sido registrado na história. As drogas o ajudaram na proeza. Mas quando voltou a correr sem esteroides 2 anos depois, as manchetes foram: Ben Johnson voltou e está mais lento. Após o escândalo de Ben Johnson, o governo americano decidiu proibir o uso não terapêutico de esteroides anabolizantes. Vários órgãos se opuseram à medida, incluindo a Associação Médica Americana, a FDA, e até mesmo a DEA, Agência de Repressão a Entorpecentes. Todos afirmavam que esteroides não provocavam o vício e que, portanto, eles não concordavam com a proibição. Mesmo assim, em 1990, o Congresso aprovou uma lei tornando proibido o uso de esteroides sem indicação médica. Quem toma esteroides costuma achar que o risco é muito pequeno ou que podem assumir esse risco. Mas esse é o problema. São hormônios muito poderosos que vão para o cérebro, para os músculos, para o fígado, para todo lugar. E eles mudam você. O desafio da ciência é provar isso. Mas nem todos os esteroides são iguais. Para cada atleta que injeta esteroides em segredo, existe alguém como este homem que usa legalmente um tipo diferente dessa substância e o consome abertamente. Há várias classes de esteroides. Os mais confundidos são os esteroides anabolizantes e os corticoesteroides. Ambos são versões sintéticas de hormônios produzidos naturalmente no corpo, mas têm funções bem diferentes. Os atletas usam os anabolizantes para aumentar a musculatura. Os corticoides são indicados por médicos para reduzir inflamações. Diversos medicamentos, incluindo remédios para artrite e inaladores para asma, contêm corticoides. Diferentemente dos anabolizantes, eles não aumentam os músculos, mas esteroides anabolizantes também são usados na medicina. Os anabolizantes são usados para algumas coisas, e eu também os utilizo. Costumo usá-los com homens, normalmente mais velhos, que perderam a capacidade de produzir a própria testosterona. Outros médicos receitam anabolizantes para tratar de perda muscular, anemia, problemas de crescimento e retardo da puberdade. O esteroide anabolizante é apenas uma versão sintética da testosterona, principal hormônio masculino, ou seja, é uma testosterona que, em vez de ser produzida naturalmente pelo corpo, é produzida de forma artificial. Assim, quando aplicamos testosterona em alguém, só estamos dando à pessoa uma coisa que o corpo normalmente faria, nada mais que isso. Mas se aplicarmos uma dose superior à fisiológica, os resultados podem ser dramáticos. Por motivos desconhecidos, quando um atleta treina intensamente, os níveis naturais de testosterona no corpo diminuem radicalmente, às vezes até o nível de um homem castrado. O corpo também libera outro hormônio chamado glucocorticoide para reduzir inflamações. Mas esse hormônio tem um efeito secundário. Ele é catabólico, ou seja, ele rompe o tecido muscular. É um golpe duplo na musculatura, causa uma queda da testosterona e um aumento do hormônio que degenera os músculos. Especula-se que os esteroides afetam o equilíbrio hormonal de duas formas. Primeiro, eles restabelecem os níveis de testosterona após um exercício, acelerando a regeneração muscular. Eles também bloqueiam os efeitos degenerativos dos glucocorticoides. O resultado é um músculo que rapidamente fica maior e mais forte. Para os atletas, esses dois efeitos diretos sobre os músculos são uma enorme vantagem. Os esteroides são incrivelmente eficazes. Um jovem que se alimenta mal, dorme pouco, fuma, bebe em excesso, exercita-se pouco e toma esteroides. Supera o atleta mais dedicado e mais capacitado, mas que não toma esteroides.
em termos de ganho muscular. Mas esses ganhos musculares requerem altas doses de esteroides. A maioria dos médicos receita esteroides anabolizantes em doses fisiológicas equivalentes à quantidade de testosterona produzida naturalmente pelo homem. Alguns atletas de resistência que querem reduzir o tempo de recuperação entre os treinos usam doses fisiológicas de esteroides. Velocistas que necessitam de maior força e potência muscular chegam a usar o dobro da quantidade natural. Mas e quanto aos fisiculturistas e halterofilistas? Em alguns dos estudos que fizemos, encontramos atletas que tomam uma quantidade de testosterona 100 vezes superior à normal. Ou seja, se considerarmos que o corpo normalmente produz de 50 a 75 miligramas de testosterona por semana, eu vi gente que toma 5 ou 6 mil miligramas por semana por meio de injeções ou comprimidos. E quanto mais a pessoa toma, maior ela fica. Para muitos atletas, esteroides anabolizantes são a verdadeira fonte da juventude. Esteroides têm efeitos marcantes. Os resultados aparecem em 2 semanas. Às vezes menos. Dá para notar um aumento na musculatura rapidamente. Se você treina para resistência, seus músculos terão características de resistência. Se você faz treino de força, seus músculos ficarão com essas características. E se você treina para ter volume, seus músculos vão ganhar características de volume. A maioria dos atletas tem poucas chances de fazer sucesso. Em alguns esportes, a vida útil é de poucos anos. Para começar, os atletas trabalham com janelas de oportunidades limitadas. Eles não têm a vida toda para chegar à seleção, para ganhar uma bolsa de estudos, para assinar um contrato profissional. Em segundo lugar, essas drogas fazem coisas que eles não conseguiriam fazer naturalmente, nem treinando 50 anos. São muito potentes. São esses os motivos que levam alguns atletas a recorrerem aos esteroides anabolizantes, vencer a corrida contra o relógio e lucrar com o sucesso. Eu entendo quando um garoto de 19 anos me procura prestes a assinar um contrato de 50 milhões de dólares. Uma quantia que a maioria de nós nem consegue imaginar aos 19 anos de idade. Qual seria a sua escolha? É óbvio. E por pior que pareça, como treinador, eu ensino a eles como tentar fazer isso naturalmente. A pressão pelo sucesso é tão grande quanto o potencial dos esteroides de aumentar o desempenho, mas os riscos ainda não são claros. No laboratório, os médicos reafirmam os perigos, mas nas academias, a maioria dos usuários não vê as evidências. No entanto, nem todos veem da mesma forma. Kieran Kidler acredita que esteroides têm o seu lugar, mas devem ser respeitados. Conheço gente que usou isso 15 ou 20 anos seguidos. Mas, na verdade, você precisa deixar o corpo voltar ao seu processo natural. É como tudo na vida. Se você comer demais, vai ficar gordo. Se dirigir rápido demais, vai sofrer um acidente. Embora os esteroides existam desde os anos 30, seus verdadeiros riscos ainda são desconhecidos. Mas muitos cientistas acreditam que qualquer droga em altas doses apresenta riscos. Não existe uma droga que não tenha efeitos colaterais. Não existe droga que você ponha no corpo e não apresente riscos. Nunca vai existir. É ingenuidade pensar que não vai correr riscos. Essas drogas são muito poderosas. Mas as consequências do uso indiscriminado de esteroides ainda são incertas. Muitos especialistas imaginam que esses usuários acabarão pagando algum preço em termos médicos. Em 1991, um atleta americano tornou-se o maior exemplo dos riscos do uso de esteroides. O ex-jogador de futebol americano, Lyle Alzado, anunciou que estava morrendo em virtude de um linfoma no sistema nervoso central. Ele culpou os esteroides. No entanto, mesmo em sua confissão, ele minimizou os riscos. Os comentários que ele fez na entrevista foram ambíguos. Ele basicamente disse que sim, os esteroides causaram o problema. Mas existe um jeito seguro de tomar esteroides. Mas não sem o acompanhamento de um médico. Os especialistas concordam que o abuso de esteroides provoca diversos efeitos colaterais indesejados. Os homens podem passar por várias mudanças físicas a curto prazo.
Elas incluem o surgimento de acnes nas costas, como também no rosto. Ginecomastia, o acúmulo de gordura sob os mamilos, causando o inchamento dos peitos. E atrofia testicular, o encolhimento dos testículos à metade do tamanho normal. Nas mulheres, os efeitos colaterais androgênicos ou masculinizantes são mais visíveis. Eles incluem a calvície, crescimento dos pelos faciais e até o engrossamento permanente da voz. Os seios também podem diminuir e o clitóris aumentar. Outros efeitos colaterais são discutíveis. Um deles é uma explosão de agressividade conhecida como Roid Rage. A polícia de Atlanta investiga o homicídio seguido de suicídio envolvendo o lutador profissional Chris Benoit e quer saber se o uso de esteroides pode ter algo a ver com o fato. Estudos com homens e com animais mostram que doses altas de testosterona aumentam a agressividade, mas nem todos os usuários de esteroides anabolizantes mudam de personalidade. Os esteroides deixam instável uma pessoa já instável. Fazem uma pessoa agressiva ficar mais agressiva. Os estudos mostram que apenas uma minoria de usuários torna-se violenta. Em 4 estudos clínicos realizados em 1993 e 2000, foram administradas altas doses de esteroides a 109 homens. Cerca de 5% deles apresentaram comportamentos agressivos ou irracionais. Se dermos a mesma dose de esteroides a 5 homens, 4 deles não apresentarão qualquer mudança psiquiátrica. E um deles poderá ficar totalmente irracional. Mas alguns médicos afirmam que essa agressividade é exagero. Eu concordo com esse comportamento. Existe, mas é muito raro. E acho que exageram ao falar disso. A explosão de agressividade não é um único efeito colateral discutível. Homens e mulheres usam esteroides porque eles funcionam. Mas isso tem um preço. O preço? Talvez a própria vida. O fisiculturista Steve Mihalik já foi Mr. Estados Unidos, Mr. América e Mr. Universo. Também foi um usuário contumaz de esteroides. Steve começou a usar esteroides em 1975, quando se preparava para disputar a competição de Mr. Universo. Ele continuou usando durante 10 anos. Ele acredita que os esteroides o ajudaram a conquistar algo inestimável, o auge do fisiculturismo. Eu usei a beça, mas tudo que sobe um dia acaba descendo. Eu desmaiei no palco. Fui internado e acharam 2 tumores enormes no meu fígado. Steve confirmou o que os cientistas afirmam. A curto prazo, os esteroides desenvolvem o corpo. Mas em longo prazo, o preço pode ser alto. Externamente, o usuário de esteroides pode parecer maior, mais másculo. Mas internamente, as consequências podem ser estas. Um tipo de esteroide oral está relacionado a tumores e câncer no fígado. Outros provocam peliose hepática, uma doença rara que leva à formação de cistos de sangue no fígado, que podem romper-se causando uma hemorragia interna. Alguns estudos também indicam que pode haver formação de tumores nos rins, prejudicando seu funcionamento. À medida em que o corpo perde a capacidade de filtrar o sangue, as toxinas se acumulam, provocando a retenção de fluidos, aumento da pressão arterial e, por fim, a falência renal. Ainda mais graves são as consequências para o coração. Os esteroides alteram dramaticamente os níveis de colesterol, aumentando os riscos de ataque cardíaco ou AVC. São diversas doenças que ameaçam a vida. Steve Mihalik já teve todas elas. Tumores no fígado, pancreatite, doença da vesícula biliar, infarto, AVC e a lista continua. Todos os meus órgãos estavam pifando, um a um, e todas as minhas artérias estavam entupidas. Não tinha sangue indo para o meu coração. O médico que me abriu disse que já tinha visto mais sangue numa pessoa morta do que no meu corpo. E Steve tem companhia. Não desiste agora, vamos lá. É isso aí. Entre os fisiculturistas da minha época, dos anos 70 e 80, tem gente que fez ponte de safena, cirurgia de válvula cardíaca, que tem problemas no fígado, nos rins, gente que morreu de infarto. Tem de tudo.
Ninguém fumava ou bebia. Nossas dietas eram impecáveis. Fazíamos exercícios, além de trabalhos cardiovasculares. Seguimos todas as regras necessárias para nos mantermos vivos e sadios. A única exceção era o uso de esteroides. Essa é a diferença. É um aspecto comum a todos nós. Mas embora Steve culpe os esteroides, a ciência tem algumas reservas. Essas drogas vêm sendo usadas na medicina nos últimos 70 anos e não conheço nenhum estudo que tenha avaliado seus efeitos de longo prazo. Muitos dos problemas que ouvimos são casos isolados ou histórias sem comprovação. Essa pessoa usou esteroides e teve câncer no fígado, ou ela teve um tumor no rim. Sob o aspecto da metodologia, isso não tem qualquer valor. Não dá para provar causa e efeito. Isso não é possível. Provar causa e efeito é ainda mais difícil, porque usuários de esteroides costumam misturar outras drogas, incluindo hormônio do crescimento, insulina, hormônio da tireoide e anfetaminas. Atrás das grades, nova temporada. Amanhã, Matt Geo. Muito difícil apontar os riscos dos esteroides. A prova pode estar lá, mas não é fácil encontrá-la. Por um lado, há centenas de milhares de pessoas que usaram essas drogas e aparentemente não apresentam problemas. Por outro lado, de tempos em tempos, ouvimos falar de um antigo fisiculturista ou atleta que morreu de causas desconhecidas. O lutador Brian Pillman teve um infarto fulminante aos 35 anos. Eddie Guerrero morreu aos 38 anos de doença cardíaca. E Dave Smith morreu aos 39 anos. 3 mortes na última década, todas por doenças cardíacas e todas com um suspeito em comum. Há anos suspeita-se da relação entre esteroides e doenças cardíacas. Os esteroides abaixam o nível do colesterol HDL na corrente sanguínea. O HDL é um colesterol considerado bom e protege o sistema cardiovascular de doenças cardíacas. Embora os usuários de esteroides possam ter uma aparência totalmente saudável, internamente a história pode ser diferente. Os esteroides também podem elevar o nível de colesterol ruim, o LDL. Isso causa um endurecimento nas artérias, com uma consequente formação de placas de gordura ao longo da parede arterial. Essas placas obstruem as artérias e restringem o fluxo sanguíneo. Se não houver tratamento, pode ocorrer um infarto. Da mesma forma, se uma placa se romper, pode alojar-se em vasos menores e provocar um ataque cardíaco ou um AVC. E bastam alguns anos para os esteroides causarem danos. Um exemplo disso é Danny McDermott. Aos 54 anos, Danny é consultor financeiro, mas já foi campeão de fisiculturismo. Na época em que eu competia e disputava em âmbito nacional ou internacional, você podia apostar que seu concorrente usava esteroides. Danny também usava. Aos 36 anos, 7 anos após largar o fisiculturismo e os esteroides, ele sofreu um duro golpe. O médico disse, acabou de sofrer um infarto e tem sorte de estar vivo. Danny é paciente do Dr. Lawrence Santora, diretor do setor de cardiologia do Instituto do Coração de Orange County, na Califórnia. Você tem 3 artérias principais, uma na frente, uma na direita, que supre a parte inferior do coração, e uma atrás do coração. Nas 3, a presença de arteriosclerose ou placas. Em 2006, Lawrence publicou o primeiro estudo observacional sobre esteroides e doenças cardíacas. Também foi o primeiro estudo a utilizar a tomografia por feixe de elétrons para ver a quantidade de placas formadas em usuários de esteroides. Isso está endurecendo as artérias. Lawrence analisou 14 fisiculturistas com idades entre 35 e 55 anos que usaram esteroides por um período médio de 12 anos. Vários deles, com menos de 40 anos, apresentaram uma quantidade significativa de placas, o tipo de formação de placas que costumamos ver em alguém com mais de 70 anos.
Externamente eles estavam ótimos, eram grandes, bem desenvolvidos, afinal eram fisiculturistas profissionais. Mas internamente suas artérias estavam calcificadas, endurecidas. É um endurecimento prematuro das artérias, sem qualquer outra explicação além do uso de esteroides. Você apresenta arteriosclerose em cada uma das 3 artérias principais. Para chegar a esse nível de fisiculturismo, o atleta profissional precisa tomar esses hormônios durante vários anos. Somente então é possível ver os efeitos. E essas pessoas fazem isso durante 10, 12, 15 anos e vão morrer precocemente. Em vez de morrerem com cerca de 70 anos, vão morrer com 40 ou 50 anos, talvez até com menos de 40 anos. Tenho sorte de ter sobrevivido até agora, mas eu jamais faria isso novamente. Sabendo o que sei hoje, não faria novamente. No entanto, Lawrence não pode provar o que afirma. Seu grupo de estudo era pequeno demais para permitir maiores conclusões. O problema quando se estuda drogas ilícitas em geral e esteroides em particular é que não podemos fazer um estudo laboratorial. Não podemos fazer as pessoas usarem esteroides durante 20 anos para ver o que acontece a elas. Porque o Comitê de Estudos Humanos não permitiria isso. Assim, por questões éticas, a única forma de estudar esse fenômeno é ir a campo para ver o que podemos descobrir. E quando fazemos isso, há diversas limitações metodológicas que dificultam a obtenção de resultados sólidos sem o risco de haver algum tipo de distorção. Enquanto os cientistas buscam respostas, alguns usuários de esteroides ignoram os sinais de perigo. Alguns médicos culpam a própria profissão. A comunidade médica demorou um tempo imenso para admitir que os esteroides funcionam. Mesmo hoje, ainda é possível encontrar, no guia de referência médica, afirmações de que esteroides não ajudam a melhorar o desempenho atlético. Assim, tendo falhado nesse aspecto, ninguém acreditou quando se começou a falar nos riscos dos esteroides, porque aquelas afirmações não tinham credibilidade. E a perda da credibilidade médica resulta no aumento do uso. Atualmente, esteroides são encontrados em todas as partes e em todos os esportes. Eles estarão sempre presentes em halterofilismo, fisiculturismo e esportes que exigem força. Isso também se tornou comum no beisebol e em outros esportes profissionais. Em 2005, alguns dos melhores jogadores de beisebol depuseram no Congresso americano sobre o uso de esteroides em esportes profissionais. Membros do comitê, distintos convidados, meu nome é José Conceco, joguei beisebol profissional durante 17 anos. Em seu livro e durante o depoimento, José falou sobre o amplo uso de esteroides no beisebol. Desde então, outros heróis tombaram. Em 2007, o beisebol americano sofreu um duro golpe. Mais de 80 atletas profissionais foram implicados no uso de esteroides, incluindo 2 dos melhores jogadores do país, Barry Bonds e Roger Clemens. Ambos negaram as acusações. Para os atletas, a menor vantagem pode significar milhões de dólares e a quebra de recordes mundiais. Atualmente, os esteroides estão invadindo arenas em que as vantagens são muito menores, mas os riscos são igualmente altos. Eles sempre farão parte do halterofilismo, do fisiculturismo e de esportes que exijam força. Mas não tem nada a ver usá-los no beisebol, no futebol americano e em esportes que as crianças começam praticando nos quintais. A pior coisa que um adolescente pode fazer é tomar esteroides. Mas eles fazem isso, e Taylor Hutton era um deles. 1, 2, 3, vamos lá! Taylor era um ótimo garoto, sempre sorria, contava piadas, era muito popular na escola e também bonito. As garotas viviam atrás dele. Ele tinha um bom desempenho escolar, tinha médias muito boas. Tinha ido muito bem nas provas de admissão e estava para entrar na faculdade. Taylor Hutton tinha 16 anos e era um atleta comum em segundo grau até fevereiro de 2003, quando decidiu entrar para o time de beisebol. Em menos de 3 meses, ele ganhou 14 quilos. Juntamente com acne, rosto inchado e mau hálito, todos efeitos colaterais dos esteroides.
De acordo com o Departamento de Controle de Doenças, de 700 a 850 mil adolescentes já usaram esteroides, 1 em cada 20. Basta ler o livro de José Canseco. A mensagem que ele passa é que, pelo menos na opinião dele, o segredo do sucesso está nos esteroides. O que tem de mal em ganhar milhões de dólares, aparecer na TV todas as noites, quebrar recordes, ter todas as mulheres à disposição? Todos os atletas profissionais que decidiram usar esteroides tiveram pouquíssimos problemas. Segundo os especialistas, poucos adolescentes compreendem os riscos ocultos em um crescente mercado de esteroides. Hoje em dia, é muito fácil comprá-los pela internet de laboratórios em lugares como México, Tailândia e Índia. Já ouvimos falar de frascos contendo óleo de semente de linho ou até mesmo óleo de motor. E esses garotos estão injetando isso em suas veias. Logo depois que começou a tomar esteroides, a personalidade de Taylor mudou. Taylor tinha algo muito mais grave do que simples mudanças de humor. Em 2 ocasiões, ele furou uma parede de gesso acartonado com socos. Todos os sinais de perigo, tudo o que precisávamos saber estava bem diante de nós. Mas não percebemos que eram esteroides, porque nem nós, nem nosso médico havíamos sido treinados para saber o que procurar. Quando parou de usar esteroides, Taylor sofreu uma forte depressão. Na manhã de 15 de julho de 2013, ele entrou em seu quarto, pôs um cinto em volta do pescoço e se enforcou. Esse tipo de coisa não deveria acontecer numa comunidade esclarecida da classe média americana. Mas a verdade é que acontece. No caso de Taylor Hutton, os esteroides tiveram um preço desproporcional ao seu objetivo. Ele não visava um contrato profissional ou um salário milionário. Ele queria apenas o que todo adolescente quer, ser aceito. Depois que Taylor morreu, vários garotos que jogavam no mesmo time admitiram para minha esposa e para mim que estavam usando esteroides. E, por algum tempo, todos ficaram com medo. Mas, com o tempo, aconteceu uma coisa muito triste. Vários desses garotos voltaram a usar esteroides anabolizantes, poucas semanas depois que enterramos Taylor. A tentação do uso de esteroides superou o medo dos riscos. Mas o que levou um adolescente saudável a tirar a própria vida? A resposta pode estar no cérebro. Quando se usa esteroides, o hipotálamo no cérebro percebe todo esse hormônio vindo de fora e manda uma mensagem aos testículos dizendo que já existe hormônio suficiente no corpo, que não é preciso produzir mais e que o suprimento é grande. Diante da sobrecarga, os testículos deixam de funcionar numa doença chamada hipogonadismo. Taylor parou repentinamente de tomar esteroides, ficando com um nível baixo de testosterona e aumentando os riscos ao corpo. Isso provoca uma forte depressão e pode até levar ao suicídio no período em que o nível de testosterona está baixo, antes de os testículos voltarem a funcionar. Em uma pesquisa com adultos que usavam esteroides, 4% tentaram o suicídio durante o período de abstinência. É a bola do home run que ele fez em 16 de junho de 2001. Ela é importante porque foi o primeiro e, ao mesmo tempo, o último da vida dele. Eu tive que ir procurar no mato depois que ele rebateu, bem típico de um pai quando o filho faz o primeiro home run. Atualmente, Don Hutton cuida de uma fundação em nome de Taylor para proteger adolescentes de esteroides. Em 2007, foi aprovada no Texas a Lei Taylor, o maior programa do país de detecção de esteroides em atletas do 2º grau. No entanto, atualmente, muitos usuários de esteroides utilizam cremes, tornando a detecção mais difícil. Devido à facilidade, pessoas de todas as idades passaram a usar esteroides. Mas o grupo de usuários que mais cresce atualmente não é o de estudantes do 2º grau ou de atletas profissionais. A ideia estereotipada é a de um monstro gigante com uma seringa espetada na testa que devora criancinhas no almoço. Um monstro que faz assim. É isso que imaginam.
A verdade é que existem milhões de pessoas comuns que usam esteroides. Gente que você nem imaginaria, que nem notaria no dia a dia. Estima-se que mais de 50% dos usuários de esteroides não são atletas. Pessoas comuns estão recorrendo aos esteroides por questões apenas estéticas. Minha nossa. Vivemos com uma geração de jovens, homens e mulheres que sofreram uma lavagem cerebral para ficarem musculosos. A única coisa que essa geração conhece é a recompensa imediata. A lavagem cerebral começa cedo e está cada vez pior. Se observarmos os bonecos de heróis no fim dos anos 70, eles pareciam sujeitos comuns. Mas se olharmos os bonecos dos mesmos personagens lançados em meados dos anos 90, parece que usaram esteroides. Em 1964, um boneco popular tinha um bíceps equivalente a 32 centímetros. Em 1991, esse valor tinha aumentado para 42 centímetros. Em meados dos anos 90, 68 centímetros. Por definição, repleto de esteroides. O Dr. Harrison Pope é perito em obsessão masculina pelo corpo. Ele vem acompanhando usuários de esteroides há mais de 2 décadas. Fiquei surpreso ao ver que vários deles tinham o que eu chamei de anorexia nervosa reversa. A pessoa olha no espelho e acha que está pequena e magra, quando na verdade já está grande e musculosa. Harrison estima que 2% de todos os homens sofrem de anorexia nervosa reversa. Entre os fisiculturistas, esse número chega a 10%. Esteroides anabolizantes alimentam o ego. Tornam a pessoa muito, muito poderosa. Assim você vive sua vida através do ego e espera obter essa resposta dos outros. Você não sabe ir a algum lugar sem que olhem para você. Não sabe entrar num restaurante sem que todos digam uau. Não sabe ir à praia sem que todos o admirem. Você se acostuma a isso. Hoje, os principais fisiculturistas preferem tamanho à simetria, volume à beleza. Uma visão distorcida por esteroides. É muito difícil para eles vencerem competidores que usam esteroides. Do Mr. Universo ao filho do vizinho, qualquer um pode ser atraído pelos esteroides. Até mesmo os melhores. Atrás das grades, nova temporada. Amanhã, às 11. De todas as competições contaminadas por esteroides, a Volta da França não é a mais antiga nem a mais famosa. Nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, a velocista americana Marion Jones conquistou 5 medalhas. A crítica esportiva a considerou a melhor atleta do mundo. Mas em 2007, ela admitiu o uso de esteroides durante os treinamentos para os Jogos. Seus recordes mundiais foram cancelados e suas medalhas cassadas. Aos 31 anos, uma das melhores atletas do mundo anunciou a aposentadoria das pistas. Como treinador, vou querer que meu atleta use esteroides? Claro que não. Mas o público exige. Ele exige o melhor dos atletas. E esses atletas vão fazer o que puderem para fazer isso acontecer. E quando fazem isso, começam a forçar o limite. E esse é um limite que, infelizmente, é encontrado nos anabolizantes. Para alguns atletas, os louros da vitória superam as chances de serem pegos. Um ano após Floyd Landis ter o título da Volta da França cassado, o doping estava de volta. Em 2007, um dos principais competidores foi expulso pelo uso de esteroides. Se os atletas usam esteroides em uma das competições mais controladas, onde eles não os usariam? Estranhamente, no esporte em que são mais usados. Em um mar de esteroides, alguns atletas estão nadando contra a maré. Em Portland, no Maine, disputa-se uma competição com atletas incomuns, fisiculturistas naturais, rebeldes num esporte impregnado de esteroides. Esses atletas os rejeitam.
tanto seus benefícios quanto seus malefícios. E ninguém conhece os malefícios como o treinador deles, o ex-Mister Universo e ex-usuário de esteroides Steve Mihalik. Muito bem, gente, essa é a hora da verdade. Todo aquele trabalho que fazemos na academia vai se resumir a poucos minutos no palco. Então, aproveitem bem. De Watertown, Massachusetts, vamos receber o concorrente número 8, Michael Minovian. O adversário mais difícil aqui não pode ser visto. É a tentação. A vitória é inebriante e esteroides são sedutores. Até mesmo para o homem que eles quase mataram. Eu sofri com um derrame, um infarto, doenças no fígado, doenças mentais, angústia mental. Mas se eu faria isso de novo? Sim. Veja como essa coisa atrai. Por um instante no tempo, Steve Mihalik, que foi o melhor do planeta Terra. O número 1. É difícil de derrotar isso. Vamos lá, toda a força que tem. Em sua academia em Long Island, Steve treina uma nova geração de fisiculturistas para fazer o que ele diz, não o que ele fez. Esses garotos e esses homens precisam de um líder. De alguém que já passou por isso. Alguém que possa levá-los até onde querem, sem ficarem doentes. Não desiste agora. Vamos lá, é isso aí. O que eu tenho que fazer é ensinar o atleta a se exercitar, a ter musculatura que a genética lhe permite ter. E ele precisa entender que isso é o melhor que pode conseguir. Faltam mais 10. Vamos lá, eu estou de olho nos músculos. Ainda tem muito a fazer. Isso mesmo, não para não, não para. É difícil para eles vencerem competidores que usam esteroides, mas dá para vencer em competições naturais, até certo nível em algumas competições profissionais. Você passou de golfista a fisiculturista. Mas além disso, não dá. Essa é a verdade. É uma dura realidade para os atletas. Para muitos, os esteroides são fundamentais. É a diferença entre um salário normal e uma fortuna, entre mediocridade e estrelato. Um dos meus pacientes resumiu tudo numa frase. Ele disse: por que devo ser Clark Kent se posso ser o super-homem? Se houvesse uma droga que fizesse um jornalista ganhar um Pulitzer ou me fizesse ganhar um prêmio Nobel, acho que eu injetaria essa droga aqui mesmo, na porta da universidade. Outros especialistas culpam algo diferente. Acho que os culpados somos nós, consumidores do esporte. Nós queremos ver recordes, queremos ver grandes atuações, queremos ver mais rebatidas, atletas mais velozes. A verdade é que nós queremos que nossos atletas usem esteroides. Enquanto o debate continua e a ciência procura respostas, um fato é indiscutível. O uso de esteroides está aumentando e eles não vão desaparecer tão cedo. Versão Marshmallow São Paulo.